Tudo bem, pessoal do oitavo ano? Como vocês estão? Gente, olha só. A aula de hoje nós vamos falar sobre a influência dos fatores do clima. Você sabe que existem regiões que têm inundações, furacões, ciclones, enfim. Diversos fatores contribuem para que hajam, situações no nosso planeta referente ao clima, né? Falando de clima aqui, falando de vento, falando de situações que muitas vezes afetam o ambiente, né? Causam transtornos, enchente, enfim, muitas coisas, né? Então, assim, no capítulo anterior, né, nós vimos aulas anteriores sobre os movimentos da Terra, as fases, as estações do ano, certo? E ocorre na realidade em razão da inclinação do eixo de rotação do planeta. Você sabe que o planeta ele gira em torno de si mesmo, que é a rotação, e a translação que gira em torno do Sol. Ok, pessoal? Então, assim, mas aí eu te pergunto, né? Por que um dia de sol no verão é geralmente mais quente que um dia de sol no inverno? São perguntas interessantes. Né? E por que podemos ter regiões em que uma mesma latitude com temperaturas muito diferentes, né? Eu estou no livro, no seu livro, página 36, tá, pessoal? Página 36, influências dos fatores climáticos ou influência dos fatores do clima, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu acabei de perguntar, né? Acabei de fazer esse questionamento. Por que o sol é geralmente mais quente no verão do que no inverno? Enfim, para responder essas perguntas, pessoal, é importante a gente entender que o clima da Terra depende de fatores. Então são eles fatores astronômicos e fatores terrestres. Dois fatores, pode cair na provinha, tá? Mensal. Se eu perguntar quais são os fatores que interferem na natureza, que determinam os climas da natureza. Então são fatores astronômicos e fatores terrestres. Esses dois, combinando entre si, vai determinar a natureza dos climas, né? Natureza dos climas ao longo do tempo. Então, falando aqui do fator astronômico, pessoal, o que é o fator astronômico? Nada mais é, pessoal, que fatores relacionados aos movimentos da Terra e com a inclinação dela, inclinação do eixo, certo? Imaginário. Então, assim, quando a gente analisa a influência da inclinação do eixo terrestre sobre o clima, podemos fazer uma analogia com o horário em que devemos evitar a exposição da pele à radiação solar, geralmente de 10 horas até as 4 da tarde, né? Por que eu não posso ficar nesse período? Não é recomendado você ficar muito tempo exposto a essa radiação solar, porque a exposição não é recomendada nesse horário. Por quê? A insolação. O raio solar é mais intenso nesse período, certo? Porque, na realidade, o Sol está mais próximo da vertical. Tá entendendo? Você pode ver aqui, ó, na sua imagem, nós vemos a inclinação, ó. Percebeu? Então, nós vemos aqui o ângulo de incidência 90 graus nessa primeira imagem aqui, e a área da superfície está bem mais, recebe mais a incidência do Sol, certo? A incidência do Sol. Na outra imagem tem um ângulo de incidência de 35 graus, que é essa imagem aqui. Ou seja, é a área da superfície que recebe uma incidência solar. Porém, pessoal, essa incidência solar da segunda imagem, de uma incidência de 35 graus, você sabia que é menos, assim, essa região recebe menos irradiação solar. Por quê? Durante o percurso é maior e a extensão é maior. Então ela perde aquela energia durante o trajeto. Já na linha perpendicular ou na linha reta, o espaço é menor, certo? E está mais próximo. O globo, veja aqui um exemplo desse copo aqui, né? Imagine aqui, ó.
o globo terrestre. Pega aí o globo terrestre. O Sol, não, vamos pegar aqui. Aqui está o planeta Terra, o Sol está aqui. Você vê, o local aqui, o local está mais próximo. Essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui está mais próximo do Sol do que essa parte aqui. Entendeu? Então a radiação é menos. Então, a parte perpendicular é maior. Ok, pessoal? Gente, outro assunto interessante aqui é que o Sol aquece mais essa superfície perpendicular, como eu falei, que aonde incide mais os raios solares. Conforme a inclinação aumenta, quanto mais a inclinação aumenta, os raios atingem superfícies maiores, tá bom? E o aquecimento, então, é menor. Ok, pessoal? Então, assim, o que a gente, analisando esses movimentos do planeta Terra, como um todo, nós podemos concluir que o verão, estação em que os raios estão mais próximos da vertical, é uma estação mais quente do que no inverno, certo? Quando a radiação solar chega bem mais inclinada. Então, no inverno, chega um pouquinho mais inclinado, igual essa aqui, ó. Essa inclinação aqui. Então, é óbvio que a radiação solar vai ser menos. Quanto mais perpendicular, mais incidência do raio solar. Então, mais quente. Ok? Simples, show de bola. Próxima página, página 37. Vamos continuar aqui com o nosso estudo. Então, veja bem, a outra consequência interessante, pessoal, dessa questão de falando de clima, né? Essa outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar na superfície. Então, olha só, existe um trajeto dos raios solares, do Sol até a superfície do planeta Terra. Então, apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde intensidade ao atravessar a atmosfera, que é uma espessa camada de ar, né, de vários gases. Nós sabemos disso, aprendemos já isso. Então, se você observar a ilustração aqui, observe aqui essas duas ilustrações, certo? Você está percebendo aqui, ó, os raios solares em uma imagem e na outra. Então, é possível perceber que é verão no hemisfério sul, certo? É verão no hemisfério sul. Nós vemos aqui a atmosfera, né? Você percebe aqui a camada da atmosfera. Então, veja bem, nós vemos aqui no hemisfério sul, deixa eu só ver aqui, essa imagem, isso, essa imagem aqui, ó, representa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então, veja que os raios do Sol, pessoal, incidem muito mais na vertical do hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então, aqui nessa região, que está mais próximo do Sol, vamos dizer assim, por causa da inclinação do eixo imaginário, vai estar mais quente, entendeu? Vai estar mais quente, mais próximo da perpendicular. Então, já é diferente aqui, os raios solares, né? Podemos observar na segunda imagem, aqui no caso, que os raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera, né? Então, assim, por causa da inclinação do eixo da Terra. Você vê que essa imagenzinha aqui, ó, você está observando aqui, ó, é bem maior do que essa imagem aqui. Esses raios solares nessa posição. Aqui já é bem maior. Ok? Então, a gente percebe que essa inclinação da Terra favorece a perca da força, vamos dizer assim, dos raios solares. Então, perpendicular, linha reta, mais próximo do hemisfério sul. É muito mais quente, né, no verão. Ok, pessoal? Agora vamos para os fatores terrestres. Fatores terrestres, nós temos alguns deles que vão influenciar na temperatura, no clima da Terra, certo? Então, nós temos a latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade. E as correntes da água, né, e de ar também têm influência na caracterização do clima da
terra. Vamos falar de cada um deles rapidamente aqui. Latitude, pessoal. O que é latitude? Latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador. É um paralelo. Então, essas duas aqui, ó. Pode ver aí no globo terrestre. Essas duas linhas pontilhadas são a latitude. É a distância dessas linhas pontilhadas até a linha do Equador, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós também temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, veja bem, em relação ao ponto central da Terra, nos equinócios de primavera e de outono, ou seja, na primavera e no outono, os raios solares incidem exatamente perpendiculares ao Equador, pessoal. Então, já no verão do hemisfério sul, como a gente falou agora há pouco, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Então, no inverno do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Câncer. Então tem essa diferençazinha, né? Tem uma diferença aí, a questão da latitude. Importante saber disso, tá? Latitude, saber essa diferença. Bom, a altitude. A altitude já tem algumas coisas a mais. Você sabia que, por exemplo, um time de futebol quando vai jogar na Bolívia, eles sempre falam que na altitude, né, tem menos oxigênio. Realmente, está certo. Quanto mais alto, menos oxigênio. E as células trabalham mais para ter mais oxigênio, né? A disposição tem que trabalhar mais. Então, assim, a altitude do local é um outro fator muito importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de clima de uma região. No Brasil, por exemplo, a cidade mais alta em relação ao nível do mar, tá, pessoal? É Campos de Jordão, em São Paulo. Então, conhecida por suas baixas temperaturas, ela está praticamente na mesma altitude do Rio de Janeiro, né, que tem temperaturas muito mais elevadas, né? A princípio isso parece uma contradição, pessoal, mas visto que em regiões mais altas os raios solares atravessam a camada menos espessa da atmosfera, né? Óbvio, parece contradição isso, né? Mas na realidade não é. Tem dois motivos que explicam por que isso não é contraditório. O primeiro é que a espessura da atmosfera terrestre é muito maior do que o quê? A diferença de altitude entre as localidades da Terra. Os raios solares percorrem uma atmosfera que tem cerca de 100 mil metros de espessura, pessoal. E as cidades mais altas do mundo estão a aproximadamente 4 mil metros do nível do mar. Então, assim, logo percorrer 96 mil metros ao invés de 100 mil metros não é um fator que faria o que? A radiação solar perder intensidade de maneira significativa, certo? Então, assim, esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo está relacionado com a radiação infravermelha, certo? O Sol emite radiação que aquece a Terra, como os raios ultravioleta, a luz visível, os raios infravermelhos, ok? Então, assim, nenhuma dessas faixas de radiação aquece de maneira eficiente as moléculas do ar. E o aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Então, a superfície esquenta e o ar, né, e surgem as correntes de convecção que propagam calor pela atmosfera. Então, resumindo, a superfície terrestre, o chão, quando o sol chega lá no solo, o solo acaba aquecendo mais ainda o ar. E aí quando vem o vento, certo? Aí acaba espalhando aquela massa de ar quente que aquece a atmosfera, né? Regiões mais baixas têm uma maior quantidade de gases capazes de reter o calor, como gás carbônico, vapor de água, e vai intensificar o aquecimento, né? Pela combinação desses fatores, quanto mais alto, mais frio é o ar, e aí menos oxigênio. Depende da localidade. Ok, pessoal? Essa é a nossa parte de altitude. Relevo também vai intensificar um pouco essa questão. Relevo, página 39, tá? Falando um pouco aqui de relevo. O relevo é outro motivo para a diferença de temperatura, certo? Clima entre as regiões do planeta.
Por exemplo, uma cadeia de montanhas, como a Serra do Mar no Paraná, pode ser capaz de bloquear os ventos e as massas vindo do litoral, certo? E aí ajuda a definir o clima daquela região. Aqui em Aquidauana mesmo, é cercado de morrarias. Quando você chega lá em Aquidauana, o clima muda, é mais quente. Por quê? A corrente de ar é impedida por aquelas regiões de morraria ali ao redor de Aquidauana, né? Vegetação também influencia, pessoal. Ó, a vegetação é mais um aspecto que influencia o clima, né? Por exemplo, aumentando a vegetação de um local, as temperaturas podem ser mais amenas, por conta das formações de sombras, né? Absorção do calor pelas plantas, maior umidade, maior absorção de água pelos solos, né? E por outro lado, se a redução de áreas verdes acontece naquelas regiões, vai surgir que nós chamamos de ilhas de calor. É um efeito observado nas áreas urbanas em que a temperatura é significativamente maior do que as áreas rurais em torno, certo? Isso ocorre porque os materiais constituintes da superfície urbana absorvem e armazenam a energia solar de maneira diferente e vai atrapalhando a circulação do ar, né? E por último, essas duas coisas, a maritimidade, né? A maritimidade e a continentalidade. Gente, a maritimidade nada mais é que a influência, né? No caso, diz respeito à quantidade de água presente na localidade ou no seu entorno. O que acontece? Com mais água e maior maritimidade, temos uma menor variação da temperatura durante a noite. A razão é que a água precisa receber ou perder muito calor para variar de temperatura, né? Assim, a temperatura adquirida, pessoal, durante o dia diminui lentamente durante a noite, né? Ou seja, a presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre o dia e a noite. Por exemplo, lá na Itaipu, quando se construiu aquela represa de Itaipu, as condições ambientais da região mudaram completamente por causa do acúmulo, muita água ali, entendeu? E isso acabou interferindo naquela região, certo? Mudou o ambiente daquela região. E por fim, maritimidade. O contrário de maritimidade é continentalidade, ok? Por fim, continentalidade corresponde à influência das terras continentais no aquecimento e esfriamento da localidade. Então é o caso dos desertos, já vão influenciar no clima. Os desertos, eles podem chegar a uma temperatura superior de 40 graus Celsius. Olha só que interessante. Durante o dia e à noite pode chegar a 10 graus Celsius, pessoal, durante a noite. Então por quê? Por falta d'água, certo? Calor absorvido durante o dia faz faz com que a temperatura aumente significativamente, de uma maneira bem enorme, né? Enorme a temperatura. O Sol tem calor específico mais baixo do que a água, o que facilita a variação da temperatura. A areia da praia, por exemplo, aquece bem mais durante o dia que a água do mar, né? São características de uma região influenciada por esses fatores. Ok, pessoal? Então, fatores, guarda isso, tá? Latitude, altitude, relevo, vegetação, ok? Maritimidade, continentalidade, são fatores que influenciam, são fatores terrestres que influenciam no ambiente daquela região. Ok, pessoal? Gente, nossa aula de hoje é essa, sobre influências né, dos fatores do clima, ok? Nossa próxima aula nós vamos falar sobre a circulação atmosférica, da onde que vem os ventos, como que acontece a circulação dos ventos. Ok, pessoal? Até a próxima, Deus abençoe.